Olá amigos, estamos agora na parte 2 da Maratona das Tutelas Provisórias. É um assunto que vai estar na sua prova. Estou fazendo dessa forma, são vídeos que já estavam no canal, eu reuni todos eles aqui nesta maratona, tirando as propagandas todas que eu fazia lá na época das turmas de exercício, etc. Então vai ficar aqui só a informação sobre o Base Jurídica, se você quiser entrar, o link está aqui embaixo. Lá tem as anotações de tudo que eu fiz aqui nessas aulas que você vai assistir. Temos lá questões e temos também lá um conjunto de outras informações que são importantes. Temos bônus lá de português e temos também, e teremos, né, na verdade, aulas inéditas de atualização. Esse conteúdo de tutelas provisórias, você pode estudar ele do jeito que está aqui, porque ele está 100% correto, não teve nenhuma atualização, tá? Houve ali algumas pequenas alterações, atualizações em outros assuntos, nesse aqui não, então você pode estudar com segurança, mas se você quiser entrar lá no Base Jurídica, isso vai ser bom para você também, porque você tem as anotações das aulas todas que eu dou aqui no YouTube, e isso ajuda bastante na hora de você estudar, né? Porque você já tem isso anotado, isso facilita bastante para você, tá bom? Você pode até assistir aceleradas as aulas, porque aí você não vai sentir assim tanta diferença, tá bom? Então, um grande abraço, fique agora com os vídeos das tutelas provisórias, maratona, a segunda parte, tá bom? Um grande abraço. Ó, a gente está no capítulo 2 agora, artigo 303, né? Presta atenção numa coisa, é importante que você tenha a visão sobre uma questão relevante aqui, ó. Preste atenção, olhe para o capítulo 2 e veja que está escrito assim, ó, do procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente. Preste atenção nisso. Aí você passa, você vai lá no capítulo 3, da tutela cautelar requerida em caráter antecedente também. Então, ó, aqui está em caráter antecedente e aqui também está em caráter antecedente. Sabe por quê? Porque o legislador, ele quer mostrar para você como as coisas funcionam antes de começar o processo em si. É como se eu dissesse assim para você, cara, se liga numa coisa, você vai ter um processo antes do processo. Então, o que o legislador faz a partir do 303 é fazer para os dois tipos de tutela de urgência, que são esses aqui, ó, tutela de urgência antecipada e tutela cautelar, então tutela provisória de urgência antecipada cautelar, o que o legislador faz é explicar como acontece o pedido antes de começar o processo. Por quê? Porque quando o processo já começou, é só o advogado fazer uma petição e acabou. Mas antes de começar o processo, tem todo um jeitão diferente. Então, ó, se liga numa coisa. A gente está falando aqui, ó, em caráter antecedente, guarde isso, antes de começar o processo. Tá? Opa, o processo. Isso é importante, tá? Agora, o que eu quero que você entenda? Nós vamos ver as duas formas de tutela provisória de urgência, a antecipada e a cautelar, só que nós vamos ver não na modalidade ou da forma incidental, mas da forma antecedente. Então, olha só, tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, tutela provisória de urgência de natureza antecipada, então é isso aqui, ó, tutela antecipada, a gente está falando disso aqui, tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente. Ou seja, como que eu faço o pedido da tutela provisória de urgência de natureza antecipada antes de começar o processo? Então isso aqui, eu já coloquei até as setinhas aqui embaixo para você já ter essa visão. Ó. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada, antecedente. Então nós vamos estudar isso aqui. Porque a incidental, que é depois que começa o processo, para a gente não interessa. O que importa é a que acontece em caráter antecedente, porque ela tem um jeitão diferente. Você vai ver por que ela tem um jeitão diferente. Ó. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea, ou seja, a urgência acontece ao mesmo tempo da propositura da ação, então, ó, a urgência for contemporânea, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Bom, vamos lá, o que eu quero que você entenda aqui. Saiba de uma coisa, a regra é, e nós vamos ver isso mais adiante, a regra é a de que a petição inicial precisa ser a mais completa possível. Tudo bem até aqui? Então, quando você vai começar um processo,
A própria lei diz, nós veremos isso em outros vídeos, que a petição inicial feita para você começar o processo, ela precisa ser a mais completa possível. Só que tem uma coisa, aqui na tutela de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente, a gente vai ter uma autorização da lei para que a petição inicial seja incompleta. No caso, então, vou até colocar, porém, no caso da tutela antecipada antecedente, a lei permite que a petição inicial seja incompleta, sendo apenas um resumo do caso e também constando somente a indicação do próprio pedido urgente. Ó, se liga. Por que que isso aqui cai no concurso? Porque isso aqui foge à regra. Qual é a regra? A regra é a seguinte, ó. Meu jovem, a petição inicial precisa ser a mais completa do mundo. Só que a lei permite que, no caso do artigo 303, a petição inicial pode limitar-se, ó, limitar-se. Então a petição não tem tudo, a petição é limitada, ela pode, né, claro, limitar-se, ela pode sofrer uma limitação. Ela pode ter apenas alguns dados. Que dados são esses? O requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, ou seja, é como se eu dissesse o seguinte para você, juiz, entra no carro que no caminho eu te explico. Manja, você já viu isso aí, né? Não sei se você já teve algum amigo que para você na rua e fala assim, fulano, entra aqui no carro que no caminho eu te explico. É isso. O 303 traz essa ideia do entra no carro que no caminho eu te explico. Então, a petição, neste caso, a petição inicial, vamos colocar assim, neste caso, pode simplesmente ser um pedido urgente e a simples indicação de qual será o pedido principal. Que a gente chama aqui de tutela final. Então, tutela final aqui é o pedido principal. Vamos apenas para você enxergar isso. Lembra-se daquele caso das Casas Bahia? Ó, caso, exemplo, tá? Só para você entender o que eu estou falando. Caso em que estou sendo cobrado indevidamente das Casas Bahia. E estou no SPC. Tá? Então vamos pegar este caso. Eu posso simplesmente pedir ao juiz, como tutela de urgência antecipada antecedente, ou seja, antes de começar o processo contra as Casas Bahia, para que o meu nome saia do SPC. Só isso. Eu não falo nada sobre o processo principal. Eu só mostro ao juiz que é muito importante que agora, neste momento, antes de eu providenciar tudo para entrar com o processo principal, que o meu nome já saia do SPC. Posso te dar outro exemplo? Exemplo 2. Imagine que eu estou com uma ação contra o plano de saúde para obter uma internação. Antes de
eu fazer ou falar, antes de eu falar, vou até colocar, antes de eu falar no processo principal sobre cláusulas abusivas do contrato, etc., eu só peço ao juiz uma coisa: autorize a internação. Depois eu trago o resto dos documentos. Ó, é isso que eu quero que você entenda. É o famoso sobe no carro que no caminho eu te explico. Então por que que isso aqui cai no concurso? Porque a petição inicial disso aqui é um negócio diferente, porque a petição inicial pode simplesmente fazer o pedido de tutela antecipada, só. Juizão, eu quero a internação, depois eu explico, depois eu trago os documentos. Juizão, eu quero sair do SPC, depois eu explico por quê, depois eu explico tudo. Depois eu indico, a única coisa que eu vou fazer é indicar, ó, lá na frente eu vou entrar com um pedido de tutela final, que é o seguinte: eu vou pedir uma declaração da inexistência do débito, no caso das Casas Bahia, então declaração da inexistência da dívida, ou no caso da cirurgia, uma declaração de uma nulidade de uma cláusula contratual, etc e tal. Mas isso depois. Sabe por quê? Porque agora eu preciso ser internado, ou eu preciso que o meu cliente seja internado. Então antes da gente ficar com qualquer discussão sobre qualquer coisa, sobre qualquer questão que não vai agora ter nenhum resultado, ó, juizão me autoriza a internação, eu quero a internação agora. Então nos casos em que a urgência for agora, for contemporânea, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. E a indicação do pedido de tutela final. É como se eu dissesse o seguinte, ó, juiz, eu quero ser internado agora. Essa é a tutela provisória. Depois eu quero discutir se a cláusula do contrato, é válida ou não. Isso é a tutela final. Isso você vai ter que ter prova, vai ter que ter contestação, vai ter que ter um monte de coisa, tá? Então é isso, ó, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação. Você só vai indicar, ó, eu lá na frente vou entrar com tal processo, é o que eu acabei de colocar aqui, ó. Depois eu quero discutir se a cláusula do contrato é válida ou não. Isso é a tutela final, então eu estou somente indicando o pedido de tutela final. Com a exposição da lide, é claro, eu preciso expor a lide, eu preciso dizer o que está acontecendo. Então aqui, a exposição da lide é dizer o que está acontecendo. E o que é dizer o que está acontecendo? Ó, juizão, fui fazer uma compra e o meu nome estava no SPC. E eu não devo. Então eu digo o que está acontecendo. Ou, juizão, tem uma pessoa que está doente, ela precisa internar agora. Ela precisa de uma internação agora. E o convênio se negou, o plano de saúde se negou a autorizar essa internação. Então eu faço a exposição da lide, do direito que se busca realizar ou do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concordo que essa expressão aqui, se você prestar atenção, essa é uma expressão que está, direito e perigo de dano, ela está tanto na tutela antecipada como na cautelar. É a doutrina jurídica, são os livros de direito que depois fazem essa distinção, mas você agora não precisa se preocupar com isso, eu quero deixar você tranquilo. Por quê? Olha só, então quando eu faço um pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada antecedente, ou seja, antes de começar o processo, eu tenho um processo antes do processo. E como que eu sei que eu tenho um processo antes do processo? Porque eu já tenho uma petição inicial. Eu já tenho uma petição inicial. E aí, claro, a partir dessa petição inicial que eu tenho, aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o pedido e depois eu explico para o juiz o resto. Então, isso é o 303, tá? Aí, o parágrafo 1º diz assim, ó, se for concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo, aí tem algumas recomendações para o autor. Ó, o autor deverá aditar a petição inicial. Aqui, esse aditar, você poderia até ter um outro nome que seria emendar, tá?
o autor deve emendar ou aditar, né? Melhor que você... vamos colocar aqui, ó, complementar, para você não ter nenhum problema. Complementar a petição inicial deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo que o juiz fixar. Então, ó, o que cai no concurso? Tutela antecipada antecedente. Qual é o prazo para aditamento da petição inicial? 15 dias. Isso aqui cai. Então, ó, o que cai? Qual o prazo para o autor emendar, aliás, vou até colocar como aditar, né? Aditar a petição inicial quando é concedida a tutela antecipada antecedente. E o prazo é de 15 dias. Este prazinho aqui não cai, despenca no concurso. Então guarda esse prazo aqui, pelo amor de Deus. Qual o prazo? O autor deve aditar. Então veja só, é o que eu te falei. No caminho eu te explico, porque você acabou de ler aqui que a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e indicar, não é expor tudo, é só indicar, ó, lá na frente, juizão, eu vou falar sobre isso. O juiz deferiu, o juiz mandou internar, o juiz mandou o nome da pessoa sair do SPC, agora você volta para o processo e diz o seguinte, ó, foi concedida a tutela antecipada. Então, eu consegui, o meu pedido foi acolhido. Então agora, eu como autor, eu não falei que iria explicar no meio do caminho, agora eu venho aqui te explicar, juizão, no meio do caminho. Como que eu faço isso? Eu faço esse aditamento da petição inicial com a complementação da sua argumentação, juntada de novos documentos, a confirmação do pedido de tutela final, tudo bem, tudo certo. Em qual prazo? No prazo de 15 dias, ou em outro prazo que o juiz fixar. Então o juiz pode fixar um prazo diferente. Até vamos colocar aqui, ó, 15 dias ou em outro prazo que o juiz fixar. Tá? Outra coisa que vai acontecer. Foi concedida a tutela antecipada, ou seja, a medida foi dada, a medida urgente foi dada pelo juiz, o que vai acontecer também? Inciso 2º. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação na forma do 334. A gente já viu isso. Por quê? Se o autor fez o pedido na petição inicial e foi já concedida a tutela antecipada, antecedente, o autor, o que vai acontecer para ele? Ele vai ser obrigado a emendar, a aditar, vamos colocar como aditar a petição inicial em 15 dias. Vamos usar esse verbo, aditar, complementar. Pois bem, e o réu? O que vai acontecer para o réu? O réu vai ficar sabendo? Vai ficar sabendo. Ele vai ser citado e intimado para uma audiência de conciliação e mediação, ou mediação na forma do 334, que é a audiência para que, se tiver um acordo, mata o processo, se não tiver um acordo, depois o prazo para a contestação é aberto para o réu. Tá? Então aqui é o seguinte, essa audiência é para tentar fazer um acordo. Se houver acordo, o processo acaba. Se não houver acordo, abre-se prazo para a contestação do réu. Tá? É isso. Então chamo sua atenção para isso. Quero chamar sua atenção para isso. Por quê? Porque isso aqui, a pergunta é a seguinte, o que vai acontecer com o autor? Qual é a consequência para o autor? O autor vai ser, ele vai ter que aditar a sua petição no prazo de 15 dias ou em outro prazo que o juiz fixar. E com o réu, o que vai acontecer? Com o réu vai ser o seguinte, ele vai ser citado e intimado para comparecer nessa audiência de tentativa de conciliação ou mediação. Aconteceu essa audiência e teve um acordo, matou o processo. Não teve acordo, aí aquilo que a gente de algum modo já falou, embora a gente não tenha entrado exatamente nesses assuntos ainda, ponto a ponto, mas a gente já viu em tantos outros vídeos, se não houver um acordo, abre-se o prazo para o réu apresentar a contestação. Inciso 3º, não havendo autocomposição, então não havendo acordo, ó, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, que é o que eu acabei de falar. Então, na verdade, ó, vamos até colocar junto aqui
a gente pode colocar esses dois incisos juntos. Ó. Ele é uma tradução dos dois juntos. Então, o réu vai ser intimado para o comparecimento na audiência e, se houver acordo, beleza, mata o processo. Se não houver acordo, abre-se o prazo para a contestação do réu, que é isso aqui, ó. O prazo para a contestação será contado na forma do artigo 335. Disso aqui, o que é o mais importante? Esse prazo do autor é muito relevante, esse prazo de 15 dias ou um outro prazo maior que o juiz fixar. O prazo aqui é 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Tá? Vamos lá, parágrafo 2º. Então, disso aqui, meus amigos, o ponto importante é: senta no carro, entra no carro que no caminho eu te explico. Então, a petição inicial pode se limitar. E, cara, às vezes se você não tem conhecimento exatamente do artigo aqui, você pensa o seguinte: pô, mas então quer dizer que eu posso ter uma petição inicial que não é completa? Sim. É uma petição que só vai fazer um pedido da tutela antecipada e vai indicar só, lá na frente, juizão, eu vou fazer uma ação, vou fazer um processo falando disso aqui, tá? Eu vou fazer, o meu pedido o meu pedido principal vai ser esse aqui. Mas qual é o ponto? Você pode fazer um pedido, uma petição inicial que é resumida, é limitada, é com apenas um item, tá? Então essa é a questão. Claro, explicando o que aconteceu, exposição da lide e tal, tudo bem. Mas o ponto principal é esse: você pode fazer um pedido na petição inicial que é só o da tutela antecipada. Depois eu explico o resto, tá? Esse é o artigo 303 e o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 2º diz assim, ó: não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Olha que coisa. Então, se o autor não fizer o aditamento, é autoexplicativo esse artigo, não preciso nem colocar nada aqui. Não feito esse aditamento aqui, ó, no prazo de 15 dias ou outro prazo maior, a que se refere o parágrafo 1º, do inciso 1º, parágrafo 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito, ou seja, sem julgar o mérito da causa. Tá? Parágrafo 3º, então, tão simples quanto isso, tá? Não fez o aditamento, com a consequência: o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3º, o aditamento a que se refere o inciso 1º, parágrafo 1º deste artigo, dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Então, vai ser nos mesmos autos. Então, aquela coisa, ó, entra no carro que no caminho eu te explico, mas eu vou explicar para você dentro do carro, dentro do mesmo processo. Então, nos mesmos autos, tá? Sem incidência, sem serem cobradas novas custas, tá? Então, importante também, porque já vi questão de concurso dizendo se é devendo o autor complementar as custas. Não, sem incidência de novas custas, tá? Parágrafo 4º, na petição inicial a que se refere o caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então também, você vai perceber, existe uma parte do Código de Processo Civil que trata do valor da causa. Quanto vai valer a causa? Porque, veja, por vezes, o valor da causa serve para muitas coisas. Por exemplo, por que a gente dá o valor da causa? Porque quando você for olhar lá para o Juizado Especial Cível ou Civil, né, para o JEC, Juizado Especial Cível, o valor da causa vai determinar se aquele processo pode ficar lá no Juizado Especial Cível ou não. Então, por isso que todo processo precisa ter valor da causa. E a petição inicial, em que eu vou pedir apenas a tutela antecipada, precisa ter o valor da causa. E qual é o valor da causa? Deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então vamos pensar o seguinte, ó, apenas para que você entenda. Pense que no caso das Casas Bahia, eu estou querendo uma indenização de 10 mil reais porque a Casas Bahia me colocou no SPC indevidamente. Mas no meu pedido inicial, nesse meu pedido de tutela antecipada antecedente, eu vou pedir só para tirar o meu nome do SPC. Então quanto custa tirar o nome do SPC? Não custa nada. Mas o valor da causa é o valor daquilo que eu vou pedir lá na frente. Eu não estou falando que eu vou pedir contra as Casas Bahia 10 mil reais de indenização. Então qual é o ponto? O valor da causa que eu vou colocar no meu pedido de tutela antecipada vai ser o valor que eu usaria para o pedido de tutela final. Tá? Então, ó, no caso da ação contra as Casas Bahia, quando eu peço
para tirar meu nome do SPC, eu preciso dizer ao juiz que lá na frente eu irei pedir uma indenização, ionização, não, indenização por danos morais, e que o valor do pedido será de R$10.000. E este será o valor da causa, tá? Então esse aqui é o valor da causa, por quê? Porque eu estou falando aqui do pedido de tutela final. Então a indenização por danos morais é a tutela final, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Então o valor da causa deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então o valor da causa, neste caso do SPC, que eu estou fazendo o pedido, qual é? Eu estou dizendo ao juiz que eu vou pedir uma indenização por danos morais lá na frente, que é a tutela final, e o pedido vai ser de R$10.000. Então eu vou pedir R$10.000. Então o valor da causa vai ser este. Tá? Esse é o parágrafo 4º. Parágrafo 5º, então tranquilo aqui, né? Não tem muito segredo aqui, né? Bem tranquilo mesmo. Né? Parágrafo 5º, o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Ou seja, o autor deve indicar que vai tratar da questão principal mais à frente, posteriormente, tá? Então isso precisa constar. Então o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. É como se eu dissesse o seguinte, ó, juizão, eu realmente quero limitar a minha petição ao requerimento da tutela antecipada. E eu vou usar os benefícios, então os advogados quando vão fazer esse pedido, eles até colocam, indica-se para fins do disposto no artigo 303, parágrafo, artigo 303, né? Artigo 303, parágrafo 5º, que se valerá dos benefícios previstos no caput deste artigo, tá? Então é basicamente o seguinte, o autor precisa mencionar, tá para o juiz ficar sabendo, né? Então o juiz precisa ficar sabendo que o cara vai falar mais coisas para frente. Por quê? Porque precisa começar a contar esse prazo, né? Então não tem um prazo aqui de 15 dias para o aditamento, né? Então você precisa ter essa ideia. Então olha, estou fazendo aqui um pedido de tutela antecipada antecedente, estou fazendo um único pedido aqui da tutela, realmente, só da tutela antecipada, e depois eu vou fazer o aditamento da inicial. Tudo bem, juizão? Tudo bem. E eu estou já dizendo claramente aqui na petição, então o autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo, que é indicar exatamente que a minha petição está resumida, tá? Então é um benefício, por quê? Porque, claro, você vai escrever menos. Se você só vai fazer o pedido urgente, significa que você vai escrever menos. Então, você só precisa pontuar isso. Você não, né? Mas o advogado precisa apenas pontuar. Ele vai indicar na petição inicial que ele vai valer-se desse benefício. Ó, juizão, juiz, estou apenas indicando o que é urgente. E depois eu vou trazer o resto. Tá? É desse jeito mesmo para você aprender, tá? É dessa forma, nesse português aqui para você aprender. É melhor, a gente não tem muita frescura aqui não, é preferível que você aprenda dessa forma aqui, meus amigos. Eu prefiro, pelo menos, né? Não sei você. A gente precisa realmente ter esse cuidado de traduzir as coisas para que as pessoas realmente tenham noção de que a linguagem acessível é muito importante, né? Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional, quem é o órgão jurisdicional? O juiz, meu Deus, né? Em geral o juiz, tá? Pode ser o tribunal? Pode, mas aqui vamos guardar como o juiz, tá? O juiz determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias. Então olha só, quando o juiz indeferir, quando ele entende que não há elementos para a tutela antecipada, o juiz vai mandar fazer a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então aqui a gente tem uma questão importante. Ó. Vamos inserir aqui uma tabela. Ó.
Juiz concedeu, juiz concede tutela antecipada, aditamento em 15 dias. Juiz indefere, e indefere aqui é não há elementos, ele entende que não há elementos para a tutela antecipada, emenda em 5 dias. Tá? Sob pena de ser o quê? De quem ser indeferida? De a petição inicial ser indeferida, né? De a petição inicial ser indeferida e o processo ser extinto. Tá? Então veja só, se não cumprir o prazo, extinção do processo sem resolução do mérito, sem julgar o mérito. Tá? A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Isso aqui tem um negócio importante, só para a gente terminar esse vídeo aqui, né? Veja só, o recurso cabível contra a decisão que concede a tutela antecipada é qual? É o agravo de instrumento. Se foi feita, se foi concedida a tutela antecipada e a parte contrária não recorreu, essa decisão se consolida, torna-se estável, ou seja, ela vai ficar valendo. Então, olha que coisa interessante. Então, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se contra a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Tá? No caso previsto no caput, o processo será extinto. Ou seja, você termina, Então, olha só. Se não houve o recurso, olha que coisa. Se não houve recurso, a gente acabou de ver. A tutela antecipada torna-se estável e extingue-se o processo. O processo será extinto. Agora veja só. Isso não significa que as partes não podem rediscutir. Porque pensa só uma coisa, né? O cara, imagina o seguinte, foi concedida a tutela antecipada e a parte contrária não recorreu. Então, se ela não recorreu, aquela decisão fica valendo. Isso é um negócio que parece um tanto quanto complexo, principalmente para quem não é do direito, né, para enxergar isso, mas veja só, o cara pediu a tutela antecipada. Então, pensa lá no caso das Casas Bahia, né? Eu peço para tirar meu nome do SPC. Se as Casas Bahia não recorrem, se a Casa Bahia não faz o agravo de instrumento, essa decisão de o meu nome ficar fora do SPC, o que vai acontecer? Isso se torna estável. Então, eu vou ficar, eu não vou dizer para sempre, porque a gente vai ver que isso pode ser mudado se for o caso. Mas qual é a grande questão? É como se eu dissesse assim para você. A pessoa não fez, as Casas Bahia não fizeram o agravo de instrumento. Então essa decisão torna-se estável, ou seja, o meu nome vai ficar realmente fora do SPC. E o que vai acontecer? O processo vai ser extinto. Só que, parágrafo 2º diz o seguinte, ó, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Ou seja, se as Casas Bahia não fizeram o agravo de instrumento, a tutela antecipada torna-se estável. Até aí fomos, certo? Porém, as Casas Bahia podem pedir ao judiciário para posteriormente
mudar essa decisão. É uma chance que a lei dá. É uma chance de verdade, né? Que a lei dá para o caso de a pessoa não ter recorrido na hora certa. Então a lei dá a chance para as Casas Bahia de eventualmente ainda tentar rediscutir isso. Então, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada nos termos do caput. Tá? Então essa é a tradução. Então você pode, mesmo, então você teve a tutela antecipada. O que você tem que fazer? A parte contrária, tem que recorrer. Não recorreu, estabiliza a decisão e extingue o processo. Beleza, mas isso ainda pode ser objeto de uma revisão. Tá? Então isso pode ser ainda mudado. Ela é estável, mas ela pode ser mudada. É estranho, né? Mas é o que a lei diz. Tá? Parágrafo 3º, a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista. Então, conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Então, enquanto não for julgada a revisão, enquanto não for julgada a revisão da tutela antecipada, ela está valendo. Tá? Então, a tutela antecipada conservará os seus efeitos. Então, mantém os efeitos. Porque pensa o seguinte, né, cara? Você tem que pensar o seguinte. O cara fez o pedido da tutela antecipada, o juiz deu. Beleza. Qual é a obrigação de você que teve uma decisão contra você? Você tem que recorrer. Se você não recorrer, o direito não socorre aos que dormem. Então, essa decisão vai ser estabilizada e o processo termina. Aí esse cara que não recorreu, ele fala, putz, mas eu deveria ter recorrido, perdi o prazo, terminou o processo, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um outro processo. E aí eu vou rediscutir aquilo de novo. Então é isso que está aqui, ó. Qualquer das partes poderá demandar a outro com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada que tinha sido estabilizada. Porque não houve recurso. Estabilizada, porque não, vou até colocar entre parênteses, porque não houve recurso. Então, é uma forma de você dar uma chance para quem não entrou com recurso na hora certa. Tá? É o parágrafo 2º. O parágrafo 3º diz o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, se você tem uma tutela que está estável, essa decisão vai continuar estável até que haja uma decisão em contrário. É isso. Então, a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada. Tá? Beleza. Parágrafo 4º diz assim, qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Então, veja só, uma questão importante aqui. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos. Porque quando você estabiliza, vou colocar aqui, ó, quando a tutela é estabilizada pela falta de recurso, o processo acaba e é arquivado. Qualquer das partes pode usar este processo que foi arquivado, tirando cópias, né, para entrar com uma nova ação para rever, modificar, invalidar a tutela que já tinha sido concedida. O juiz que julgou a tutela antecipada será o que também julgará agora o pedido de modificação da tutela antecipada consolidada. Então é isso, ó. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, que medida? A tutela antecipada, né? Tutela antecipada.
Para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, que é a ação para rever esta decisão estabilizada, então é uma nova ação, pensa isso, né? Só que, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Ou seja, o prevento aqui é de prevenção. Então, o juiz prevento vem de prevenção, de indicação de um juiz que já estará designado previamente para o caso. Então, prevento vem de prevenção, é o caso, a situação em que um juiz que encostou na tutela antecipada também agora vai julgar esta mesma ação, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Então, só para você entender, ó, juiz concede tutela antecipada. A parte não recorre. A tutela antecipada se estabiliza. O processo acaba. A parte que quiser mudar isso, mudar essa tutela antecipada estabilizada, pode entrar com uma nova ação. E pode tirar cópias da primeira ação. Tá? Você está entendendo, né? O juiz que julgou a primeira ação também deverá julgar agora este pedido, esta ação, vou colocar assim, esta ação em que se pede a mudança da tutela provisória, a mudança da tutela antecipada concedida. É isso, meus amigos. Então, esse é o caminho. O juiz concedeu. Tudo que os parágrafos aqui estão dizendo é isso, ó, da estabilidade da tutela. Então, você teve a tutela provisória, você tem que recorrer, cara. A parte contrária tem que recorrer. Se a parte não recorre, essa tutela que foi dada se estabiliza. Se ela se estabiliza, o processo acaba. Só que isso não significa que não pode ser rediscutido isso depois. Pode ser rediscutido, mas num outro processo. Eu posso, nesse outro processo, fazer o quê? Pegar as cópias desse primeiro processo que acabou, que foi dada a tutela antecipada, que foi estabilizada, e eu mando isso para o mesmo juiz que julgou essa tutela antecipada. Então o juiz vai ser prevento. Então o juiz competente para julgar aquilo, ele já está previamente designado. Então o juiz que encostou na tutela antecipada vai ser o juiz que vai julgar agora a ação em que você quer a mudança dessa decisão, tá? O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então a pessoa tem 2 anos para fazer isso. Porque você pensa o seguinte também, né, cara? Você não vai poder ter a vida inteira para você ficar pedindo isso. Por quê? Meu jovem, você não recorreu, você teve contra você uma tutela antecipada, a gente está vendo aqui, ó, o juiz concede a tutela antecipada. Você não recorre. A tutela antecipada se estabiliza, então a pessoa não recorreu, o processo acaba. A parte que quiser mudar essa tutela antecipada pode entrar com uma ação e pode tirar cópias da primeira ação para juntar na segunda ação. E aí o juiz que julgou vai ficar prevento, beleza. Então o juiz que julgou essa primeira situação, a tutela antecipada, agora também vai julgar o pedido de modificação da tutela. Existe um prazo para entrar com essa nova ação. 2 anos que são contados a partir de quando o processo acabou, a partir da extinção do processo, tá? Então é um ponto importante aqui. Extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Qual a extinção do processo é essa? Essa indicação aqui, ó. No caso previsto no caput, em que não houve o recurso, o processo será extinto, tá? Então essa é a questão. E aí, só para você, sua decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Ou seja, coisa julgada significa que
não pode ser rediscutido. Porque, veja, a própria lei está dizendo que se a pessoa quiser mudar, veja, a lei às vezes ela é redundante, ela foi redundante aqui. Então a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, não é que a rever, né? Que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º desse artigo. É como se eu dissesse o seguinte, estou fazendo aqui estou sendo redundante. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Para você, para o seu concurso, só guarde essa expressão. Tá? Não fará coisa julgada. Por quê? Porque você vai ver muitas questões assim, a decisão que concede a tutela fará coisa julgada, se não houver recurso, não sei o que, fará coisa julgada. Não. Por quê? Você que não é do direito, você pode ser levado a pensar na seguinte coisa, pô, não houve recurso, então faz coisa julgada. Calma. Tá? Não dê um passo maior do que a perna nesse tipo de interpretação. Não é isso. A própria lei diz, a decisão que concede a tutela não faz coisa julgada. Mas a estabilidade dos seus efeitos só pode ser afastada por uma decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida numa ação que foi ajuizada por uma das partes. Então é como se eu dissesse o seguinte, a decisão da tutela antecipada, e aqui ela está falando especificamente que foi estabilizada, não faz coisa julgada, mas só deixa de valer quando for julgada a ação em que se pediu a sua modificação. Eu acho que a galera, quando foi fazer o código, eu acho que às vezes eles não fizeram assim, exatamente uma revisão assim, muito boa, né? Então acabou ficando, parece meio confuso, mas não é, ele está sendo apenas redundante. Então a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Mas que decisão é essa? Essa decisão que concede a tutela, que é estabilizada. Então ela não faz coisa julgada. Essa expressão, guarde só essa expressão para o seu concurso, tá? Mas a estabilidade dos respectivos efeitos só vai ser afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar. Ou seja, essa decisão não faz coisa julgada e ela só vai ser mudada, a sua estabilidade só vai ser mudada, só vai ser afastada quando a gente julgar o processo em que se quer revisar, se quer mudar essa decisão. Tá bom, meus amigos? Eu vou voltar em tantos outros vídeos. Eu imagino que no próximo vídeo eu termine a tutela em caráter cautelar, em caráter antecedente, e também a tutela de evidência. Não sei se mais 1 ou 2 vídeos a gente mata isso, mas eu quero que a gente veja isso aqui com muito cuidado, porque isso aqui estará na sua prova. Certamente você precisa acertar essa questão aqui. Eu tenho cuidado, eu tento ser o mais didático possível, embora saiba que é um assunto de alta complexidade, mas o meu objetivo aqui é traduzir isso para você da melhor forma. Então, só revisando para a gente terminar aqui, a gente falou da tutela antecipada, antecedente. Então, alguma coisa que acontece antes de iniciar o processo. Então, um processo antes do processo. Como é um processo antes do processo, eu posso ter uma petição inicial que é limitada a pedir a tutela antecipada. E depois eu explico o resto. Se foi concedida essa tutela antecipada, o autor precisa aditar essa petição inicial no prazo de 15 dias ou no prazo maior. E o réu vai ser intimado, citado para comparecer à audiência. Se tiver acordo, mata o processo, senão o processo segue. Além disso, se não foi feito o aditamento pelo autor, tá? Vou até colocar aqui, pelo autor, o processo vai ser extinto. Beleza, não tem custas nisso, né? Esse aditamento é feito nos mesmos autos. E aí, claro, é necessário que o valor da causa seja o mesmo valor do pedido final. Perfeito. Parágrafo 5º diz que o autor vai indicar na petição inicial que ele vai se valer desse benefício de dizer que vai dizer o resto posteriormente. Então, juizão, estou dizendo que vou dizer o resto mais na frente. Tá? E aí, caso o juiz indefira, caso ele entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, ou seja, quando o juiz indefere o pedido de tutela antecipada, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de a petição inicial ser indeferida e de o processo ser extinto. Aí a gente viu 304, a estabilização dessa tutela antecipada, dessa decisão. Então,
foi dada a tutela antecipada, a outra parte precisa recorrer. Porque se ela não recorrer, vai ter um problema. Qual é esse problema? Essa decisão vai se tornar estável. Se ela se torna estável, o processo termina. Porque a parte não teve interesse nenhum em recorrer, o processo termina. Terminou o processo, você pode rediscutir tudo isso num outro processo. Para você rediscutir isso no outro processo, o que você vai precisar? Você vai poder juntar cópias desse primeiro processo, beleza, pode pedir para desarquivar, tá tudo bem, pega as cópias disso e coloca nesse novo processo. Nesse novo processo, o que você faz? Você questiona, olha, eu acho que essa decisão tem que ser mudada, etc e tal. Beleza, é basicamente isso. Só que uma coisa importante é a seguinte, enquanto não houver uma mudança nessa nova ação, a decisão anteriormente dada fica valendo. Isso está no parágrafo 3º, a tutela antecipada conservará os seus efeitos enquanto não for revista, e isso está também reiterado no parágrafo 6º, que a decisão que concede a tutela não faz coisa julgada, mas a estabilidade dos seus efeitos só vai ser afastada por uma decisão que a reforme. E a última coisa, existe um prazo de 2 anos para esse cara que não recorreu, mas ele quer rediscutir isso para que ele entre com essa ação, com esta nova ação. E nesta nova ação, a gente tem uma indicação importante, que é a de que o juiz que julgou a primeira ação também vai julgar esta nova ação. Ele estará prevento para fazer este julgamento. Ó, a gente já falou no vídeo passado sobre como que vai acontecer, qual é o jeitão da tutela antecipada em caráter antecedente. Então, só recordando, então, tutela antecipada em caráter antecedente. Então, é aquela situação de o que acontece com o processo antes de começar o processo, ou como é o processo antes do processo, né? E aí a gente viu algumas coisas importantes. A gente viu o seguinte, ó, faz o pedido, aí depois, se o juiz deferir, vai ser aberto um prazo para o aditamento da petição, e se o juiz indeferir, o pedido vai ser aberto um prazo para a emenda da petição. Você se lembra disso? E depois o processo vai ter o seu procedimento normal, com a indicação com a designação de audiência, etc e tal. E também a gente viu aqui na parte da tutela antecipada, em caráter antecedente, aquela situação em que se o cara se não houver recurso dessa tutela que foi concedida, vai se consolidar, né? Vai se sedimentar no tempo aquela decisão. Aí o processo se extingue e isso pode ser rediscutido numa nova ação. Beleza. Agora, a gente vai entrar na parte no próximo capítulo aqui, de procedimento da tutela cautelar. Então não é mais a tutela antecipada, é a tutela cautelar, requerida também em caráter antecedente. O que significa? Então é um pedido cautelar, então é uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar, é uma defesa do processo, de modo antecedente, também antes do processo. O que significa que a gente agora vai entender como é o processo, como é a tutela cautelar antes de começar o processo. No vídeo passado a gente viu como é a tutela antecipada antes de começar o processo. E agora a gente vai aprender aqui como é a tutela cautelar antes de começar o processo. Então muitas coisas se repetem. E muita coisa aqui de certo modo, é a repetição do que a gente já viu no capítulo passado. Então, capítulo 3 do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. 305. A petição inicial que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide e o seu fundamento. Opa, isso aqui a gente já tem como uma repetição do que estava na parte da tutela antecipada. A exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tranquilo, é uma repetição. Então, olha só, aqui o ponto importante aqui, qual que é? A petição inicial vai indicar o quê? A lide e o seu fundamento. O lide é qual é o problema? Qual o problema está acontecendo? Isso é a lide, esse é o conflito, né? Esse é o conflito que a gente tem. Né? E o seu fundamento, né? Com base em quê? Tá? Não sei se você sabe, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Sempre que você tiver a expressão que no final, e depois da expressão que você vai ter um ponto de interrogação, esse que aqui precisa ser acentuado com o acento circunflexo, tá? Com o que a gente chama do chapeuzinho do vovô. Tá? Então, tal coisa, não sei o que, por quê? Esse porquê tem acento? Se a última coisa que... Primeiro que ele é separado, né? Mas se ele estiver ali porquê e já houver um ponto de interrogação, esse que vai ter acento. Olha, você é bom em quê? Esse que tem acento. Sabe? Então, por favor, né? Você fez isso para quê?
esse que tem acento, tá? Então, se você tiver o que no final da frase e logo em seguida você já tem o ponto de interrogação, esse que aqui é acentuado, tá? Então, informação importante, né? Então, ó, a petição inicial vai indicar a lide, seu fundamento, a exposição sumária do direito, que seu objetivo é assegurar, e o perigo de dano, resultado útil ao processo. Então, a petição inicial vai, de fato, fazer da mesma forma, basicamente como se fez na tutela antecipada. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Então, olha só, pode ser, é isso que eu quero que você entenda, ó. Pode ser que a pessoa esteja entrando com um pedido de tutela cautelar antecedente e o juiz entende que não é o caso de tutela cautelar, mas de tutela antecipada. Então, olha só, a gente tem aqui, né, a tutela cautelar e tem a tutela antecipada. Então, o que o parágrafo está dizendo é o seguinte: pode ser que o cara entre pedindo a tutela cautelar, mas o juiz olha e fala, porra, isso aqui, porra, não, desculpa, porra, esse pedido aqui não é tutela provisória de urgência de natureza cautelar, é antecipada. Então, o que o artigo está dizendo é o seguinte, ó, caso entenda que o pedido a que se refere o caput, que é isso aqui, o caput, né, tem natureza antecipada, o juiz vai fazer o quê? Ele vai seguir o rito, o andamento do artigo 303. Olha o que diz o artigo 303. 303 é o pedido da própria tutela de urgência de natureza antecipada. Então, o que a gente entende aqui? A gente já viu isso, de algum modo, na parte dos recursos. Aqui, a gente tem o que a gente chama de fungibilidade das medidas que são adotadas em tutelas provisórias. Então, olha só. Pode ser que a pessoa esteja entrando com um pedido de tutela cautelar antecedente, o juiz entende que não é o caso de tutela cautelar, mas de tutela antecipada. Neste caso, o juiz aprecia o pedido usando as normas da própria tutela antecipada. Isso é o que se chama de fungibilidade das da tutela, das tutelas, né, provisórias de urgência. Por quê? Porque a tutela provisória de urgência pode ser de natureza antecipada ou cautelar. Eu fiz o pedido pela cautelar e o juiz entende que não é, ele vai apreciar pelo andamento, pelo rito da tutela antecipada. Tá? É isso que diz o parágrafo primeiro aqui. Então, caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz vai observar o disposto naquilo que se fala da tutela antecipada. Por quê? Qual a questão do concurso que poderia estar? Caso entenda que o pedido a que se refere, caso entenda que o pedido feito de tutela cautelar tem, na verdade, natureza antecipada, a questão do concurso, o juiz extinguirá o processo? Não, o juiz não vai extinguir o processo, o juiz vai observar o andamento, o rito, o procedimento do pedido de tutela antecipada. Simples assim, tá? Então existe ali a fungibilidade dessas medidas. Você pode fazer uma e se não for uma, o juiz aprecia como se fosse a outra, tá? Esse é o 305. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Então aqui uma citação para um prazo de contestação de 5 dias, tá? Não sendo contestado o pedido, então, aqui, né, coisa básica, né? Então, no pedido de tutela, vou colocar assim, ó, tutela cautelar, antecedente, citação para contestar em 5 dias, tá? Então, isso é importante. Então, será citado para em 5 dias contestar. Beleza. 307. Não sendo contestado o pedido, então não foi feita a contestação, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Então, olha só.
Se o réu não contestar, os fatos alegados pelo autor são vistos como realmente verdadeiros. Neste caso, o juiz decidirá a questão. Que questão? A questão da tutela provisória. Ele não está matando a causa inteira aqui, tá? Ele está resolvendo só o processo antes do processo. Ele só está resolvendo a tutela provisória cautelar de natureza antecedente. Então, neste caso, o juiz resolverá a questão da tutela de urgência de natureza cautelar em 5 dias. Tá? Então entenda isso, o juiz não vai resolver a causa inteira. Isso aqui é o processo antes do processo. Então ele vai resolver só essa parte aqui, tá? Por favor, não erre com isso. Aí, contestado, então aqui a gente está vendo o que vai acontecer se não for contestado. Então, não sendo contestado o pedido, o juiz já resolve em 5 dias. Contestado o pedido, então aqui o parágrafo único fala do que a gente tem de contestação. Então, contestado o pedido, então o réu fez a contestação no prazo de 5 dias, observar-se-á o procedimento comum. Ah, então tá bom. Então, aí se foi feita a contestação do pedido, vai ter o andamento do procedimento comum. Ponto. Tão simples quanto isso. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas. Então vamos lá. Agora a gente está falando daquela situação em que foi concedida a tutela e ela foi efetivada já. Então, ó, efetivada a tutela cautelar. O que significa isso? A pessoa pediu a tutela cautelar, o juiz deu e já foi cumprida essa medida cautelar. Pense uma medida cautelar que poderia ser feita. Por exemplo, o bloqueio de bens. Então, feito o bloqueio de bens, por exemplo, aí o que a pessoa vai ter que fazer? O que o autor vai ter que fazer? Ele está fazendo um processo antes do processo, não está? Agora ele vai ter que fazer o pedido principal. Então, ó, vamos só fazer uma observação aqui. A tutela cautelar antecedente é um processo com todas as aspas, tá? Antes do processo. Você consegue entender isso. Depois que a medida cautelar, tutela cautelar pra gente aqui, tanto faz, tá? Vou colocar até tutela para ficar mais fácil. Depois que a tutela cautelar foi efetivada, o autor precisa entrar com o processo principal, tá? Porque não tem sentido, você vai... A tutela cautelar antecedente é um processo antes do processo. Então agora eu preciso fazer o processo principal. Então, ó, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Caso que será apresentado nos mesmos autos, ok, em que deduzido o pedido da tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas, igual o que já estava na parte da tutela antecipada, tá? Então, legal, interessante, bem tranquilo aqui. Então não tem muito segredo. Então a única coisa que eu quero que você veja é que na parte da tutela antecedente, ó, a gente já pode fazer essa comparação, né? Na tutela antecipada, a gente tem o período de emenda, de aditamento, na verdade, da petição inicial, num prazo de 15 dias. Tá? Então, o aditamento da petição inicial no prazo de 15 dias. Já na tutela cautelar, o que a lei diz é o seguinte, você vai entrar com o processo principal em 30 dias. Então olha que diferença, né? Então, fazer aqui um quadrinho. Acho muito relevante esse quadrinho aqui, para a gente realmente não ter... atenção, então, tutela antecipada, antecedente, 15 dias para aditar a inicial se foi concedida, tá? E tutela cautelar, prazo de 30 dias para ação principal, para pedido, vou até colocar para pedido principal após a efetivação da
tutela cautelar, porque aqui está escrito, ó, efetivada a tutela, então você precisa que ela seja efetivada, que realmente seja feito o bloqueio, que realmente seja feita a constrição de bens, tá? Então é isso. Então, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos, sem precisar de custas, tá? Então, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais, tá? Parágrafo 1º diz assim, o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar. O que significa? Veja só, ele pode, não é que ele é obrigado a ser formulado em conjunto. Então, significa o quê? O pedido principal, e é isso que eu quero que você entenda, pode ser apresentado depois da tutela cautelar, mas também já pode ser feito junto, em conjunto, com o pedido de tutela cautelar. Quem que vai escolher isso? O advogado. Quando estiver vendo o caso, ele vai verificar se ele já não tem todos os elementos para já resolver isso e já fazer tudo de uma vez. Simples assim, tá? Então isso é o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A causa de pedir será aditada, aliás, poderá ser aditada, parágrafo 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Vamos lá, primeira coisa, causa de pedir. Tem muito professor, Zé Mané aí, que nem ele sabe o que significa causa de pedir, tá? Fica fazendo classificações, não sei o que, tal, Causa de pedir é o motivo, é a explicação, vou até colocar assim, é a indicação do motivo pelo qual eu estou vindo ao poder judiciário. É isso. Bateu o meu carro, bateram no meu carro. Qual é a minha causa de pedir? A minha causa de pedir é a existência de um acidente automobilístico. O plano de saúde me negou a fornecer um remédio, um tratamento. A minha causa de pedir, qual é o motivo? Essa negativa de tratamento. Então, o que está aqui no parágrafo 2º é o seguinte, essa motivação, esse motivo pelo qual você num primeiro momento entrou com a ação, você pode mudar. Você pode acrescentar alguma coisa quando você estiver fazendo o pedido principal. Por quê? Porque às vezes, num primeiro momento, você acha que a situação é de um jeito. E depois, quando você vai fazer o pedido principal, você percebe que a coisa tomou uma outra dimensão. Então é por isso que o parágrafo 2º diz assim, a causa de pedir. Então esse motivo pelo qual você está no Poder Judiciário pode ser aditada, e aqui aditada, pode pensar como alterada. Alterada significa o seguinte, pode acrescentar, pode tirar, pode alterar, né? Então, alterar no sentido de mudar, olha, é uma e agora passa a ser outra. Posso acrescentar, quero essa e agora mais essa. Ou eu posso tirar alguma coisa, eu estava pedindo isso, isso e isso e agora eu quero só isso aqui. Então, causa de pedir poderá ser aditada, alterada, no momento de formulação do pedido principal. Então, se a pessoa vai fazer o pedido principal, então pensa o seguinte, isso aqui serve para aquela situação, este parágrafo serve para o caso de o autor fazer apenas o pedido cautelar, o pedido da tutela cautelar. Pois o pedido principal será feito posteriormente, no prazo de 30 dias, como a gente já viu. Tá? Então essa causa de pedir, esse motivo pelo qual você está no Poder Judiciário, essas suas justificativas, essas suas fundamentações, esses seus argumentos todos, eles podem ser mudados quando eu for fazer o pedido principal. Tá? Então essa é a indicação. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas, e aí veja, aqui repetição daquilo que a gente já viu na parte da tutela antecipada. Vai ter, fez o pedido principal, marca a audiência, se tiver acordo mata o processo, se não tiver o processo prossegue. Então, não havendo, vamos para o parágrafo 3º, né? Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.
Perfeito, não tem, ele já está intimado ali, tá tudo certo. Tá? Por quê? Outro ponto, parágrafo 4º, não havendo autocomposição aqui é acordo, né? O prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, tá? Então isso aqui tudo, parágrafo 3º e parágrafo 4º, falam de audiência, de conciliação, para a qual, ou na qual, melhor colocar na qual, né? Na qual, aliás, na qual fica feio, em que, se houver acordo, o processo termina, se não houver acordo, inicia-se o prazo para contestação. Se liga, meu jovem. Por quê? Porque aqui a contestação é a contestação ao pedido principal. Tá? Ao pedido principal. E aí vai ser lá no prazo de 15 dias úteis, tal. Qual é o ponto? Só se liga, porque a gente tem uma contestação aqui na situação para o pedido da tutela, da tutela provisória de natureza cautelar antecedente. Então, aqui, o que a gente fala de contestação, a gente está falando contestação contra a tutela cautelar. Então, eu estou indo contra a tutela cautelar, no 306. Já no 308, né? 308, parágrafo 4º, essa contestação aqui é ao pedido principal, tá? Então, é uma contestação contra o pedido principal. Tá? Então, só se liga nisso, porque você pode até pensar, pô, mas de novo contestação? Tá, porque veja só, foi feita a contestação primeiro contra a tutela cautelar e agora eu estou fazendo a contestação contra o pedido principal, tá? Então essa é a indicação. Artigo 309, ele fala o seguinte, ó, cessa, termina a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Então olha só, cessa, termina a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Então veja só, você pede, a pessoa pede a tutela antecipada, vou colocar todas, né, a tutela antecipada ou cautelar, mas a pessoa pede a tutela provisória antes do processo, para depois entrar com o processo, com o pedido principal. Se a pessoa não entra, a tutela provisória concedida perde eficácia, perde sua eficácia, ou seja, não vale mais. Então escuta aqui, você está vindo aqui no judiciário fazendo um processo antes do processo, e você está aqui e agora não vai fazer o pedido principal, por quê? Por que você não vai fazer o pedido principal? Então, vamos terminar. Então você veio aqui, bateu o Poder Judiciário, o Judiciário atendeu o seu pedido e agora você não vai entrar com o pedido principal, por quê? Então, cessa a eficácia se o autor não deduzir aqui, não deduzir é se ele não fizer, tá? O pedido principal no prazo legal. Então essa é a primeira indicação. Ó, ganhei, mas não entrei no prazo certo, com a ação principal, perde a eficácia. Também, ó, se ela não for efetivada no prazo de 30 dias. Entenda que efetivação aqui são realmente os atos de constrição. Então, para a efetivação, por vezes, será necessária o pagamento de oficial de justiça, etc. Tá? Então veja só, se foi concedida a tutela provisória e dentro de 30 dias eu tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, ó, o juiz deu a decisão, mas agora eu tenho que pagar o oficial de justiça, por exemplo. Estou dando a título de exemplo. Se eu não fizer esse pagamento para o oficial de justiça ir até lá e fazer o que tem que fazer, perde eficácia também. Porque, de novo,
Guarde essa frase, o direito não socorre àqueles que dormem. O direito não socorre aos que dormem. Então veja só, essa é uma frase que todo aluno de direito sabe. Então o direito não vai socorrer aquele que dorme, vai socorrer aquele que está esperto, que está ligado. Então, inciso primeiro, você vai perder a sua tutela que foi concedida se você não entrar com a ação no prazo certo. Você vai também perder a tutela que foi concedida para você se você não efetivar essa tutela dentro de 30 dias. E efetivação aqui são atos que não tem nem a ver com fazer o pedido principal, tem a ver principalmente com você fazer as coisas paralelas, as coisas anexas. Então, por exemplo, você fazer o pagamento das custas do oficial de justiça, você indicar um bem para ser bloqueado, você apresentar determinado documento. Então, se você não efetivar isso dentro de 30 dias, você perde também a eficácia. Tá? Também, uma outra situação, perde a eficácia quando? Quando lá na frente o juiz julgar improcedente o pedido principal. Porque é lógico, é igual a gente viu na parte da tutela antecipada, né? Então, ó, se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito, nesses casos, então julgar improcedente ou extinguir sem resolver o mérito, é claro que numa situação como essas, a medida que foi concedida em seu favor não vai se manter. Então, se lá na frente a pessoa que teve em seu favor a tutela provisória perder o processo ou o processo for extinto sem resolução do mérito, a tutela concedida perde sua eficácia, tá? Opa, eficácia. É isso, tá? E o parágrafo único diz assim, pra gente... não, tem mais o 310 ainda, né? Mas, ó, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, então se por qualquer motivo terminar essa eficácia, é proibido a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. O que significa o seguinte, ó, se a pessoa, vou até colocar aqui para baixo, se a pessoa dormiu e não fez o que tinha que ser feito ou perdeu o processo, este pedido de tutela cautelar não pode ser repetido, a não ser que exista um fato novo, que é o que a gente chama de novo fundamento. Tá? Então é basicamente isso. Ó, meu jovem, você perdeu. Se você perdeu por culpa sua, porque você não entrou com a ação principal, com o pedido principal no prazo certo, ou você não efetivou isso dentro de 30 dias, ou você perdeu o processo, ou foi extinto o processo sem resolução do mérito, pô, você não pode entrar de novo. Você teve a chance, cara. Então você só vai poder entrar de novo se tiver um fato novo, porque aí o fato novo muda todo o cenário. Então você é proibido de renovar, de fazer de novo o pedido, a não ser que exista um novo fundamento. Tá? Então tem muito sentido mesmo. Tá? Então é basicamente isso. Tá? 310, o indeferimento da tutela cautelar não obsta, não impede que a parte formule pedido principal, nem influi no julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento for reconhecimento da decadência ou prescrição. Cara, artigo com cara, cheiro e jeito de concurso, que tem várias informações aqui, eu vou traduzir isso aqui para você. Se a pessoa pediu a tutela cautelar antecedente e não conseguiu, ela poderá fazer o pedido principal. O fato de ter sido negada a tutela cautelar
não significa que a pessoa perdeu o processo, pois ela só perdeu essa decisão urgente que ela queria. Mas o processo correrá normalmente e lá na frente essa pessoa poderá ganhar o processo principal. Então, ó, traduzir para você. Se a pessoa pediu a tutela cautelar antecedente e não conseguiu, ela pode fazer o pedido principal. O fato de ter sido negada a tutela cautelar não significa que a pessoa perdeu o processo, pois ela só perdeu essa decisão urgente que ela queria. Mas o processo vai correr normalmente. E lá na frente, essa pessoa pode ganhar o processo principal. Porém, se a pessoa já teve negado o pedido de tutela cautelar antecedente, porque o juiz já percebeu que existia decadência ou prescrição, neste caso, a pessoa não pode fazer o pedido principal. Então, olha só, a pessoa, mesmo que tenha sido negado o direito da tutela cautelar, ela pode fazer o pedido principal. Quanto que ela não pode fazer o pedido principal quando perdeu a tutela cautelar? Ela não pode, se o juiz indeferiu a tutela cautelar, com base na indicação de decadência ou prescrição. Isso aqui cai em prova, cara. Isso aqui cai em prova. Então, ó, o indeferimento da tutela cautelar não obsta, não impede. Às vezes você vai encontrar a questão assim, o indeferimento da tutela cautelar obsta, impede que a parte formule pedido principal. Espera aí. Agora você vai ver uma afirmação que eu vou tirar daqui, que é uma afirmação verdadeira. Ó, o indeferimento da tutela cautelar obsta, impede que a parte formule pedido principal se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. Isso aqui está verdadeiro. Por quê? Porque você faz a interpretação ao contrário do que está aqui. Ó, e ao contrário não significa que está errado. Você extrai o que é e você extrai o que não é. Ó, o indeferimento não impede que a parte faça o pedido principal, nem influencia no julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. Ou seja, o indeferimento impede que o pedido principal seja feito se o motivo for a decadência ou prescrição. Então, qual é a visão que você precisa ter? O que você precisa ver? Qual foi o motivo do indeferimento da tutela cautelar? Porque se foi indeferido por qualquer motivo, pode fazer o pedido principal. Se foi indeferido com base na prescrição, na decadência, vou até colocar pela ordem, né? Na decadência ou prescrição, não pode fazer o pedido principal. Cara, se liga nisso. Não é difícil, mas eu quero realmente chamar sua atenção para isso. Por quê? Porque as questões de prova trabalham com isso. Então, de todos esses artigos aqui, esse é um artigo importantíssimo. Então, o indeferimento da tutela cautelar não impede que a parte faça o pedido principal, não influencia no julgamento desse pedido principal,
principal, salvo a não ser que o motivo do indeferimento seja o reconhecimento de decadência ou prescrição. Então se liga, tutela cautelar foi indeferida? Pode fazer o pedido principal? Pode. Mas, se foi indeferida porque o juiz já reconheceu decadência ou prescrição, aí não pode fazer o pedido principal, não pode formular o pedido principal. Ó, a gente viu, vamos até colocar aqui, ó, sobre tutelas provisórias, que é o que a gente está falando ainda, a gente viu que as tutelas provisórias se dividem em tutela de urgência e de evidência. E dentro da tutela provisória de urgência, a gente viu que existiam duas expressões aqui muito importantes, que seriam essas daqui, ó, perigo de dano, certo? E risco ao resultado útil ao processo, certo? Então são duas expressões importantes. Só que veja só, essas expressões não vão estar presentes na tutela de evidência, tutela provisória de evidência. Olha o que diz o artigo 311 do Código de Processo Civil. Ó. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou resultado útil ao processo. Olha que coisa estranha, olha que coisa diferente. Então não precisa haver perigo de dano e não precisa haver risco de resultado útil ao processo. É isso que eu quero que você entenda. Então, ó, observação. Na tutela provisória de urgência, precisavam estar presentes perigo de dano ou risco ao processo, ao resultado útil do processo. Já na tutela de evidência, esses elementos não são necessários. Olha que coisa louca. Então, na tutela de urgência, você precisa ter demonstração do perigo de dano e risco de resultado útil ao processo. É o que a gente já viu aqui, ó, certo? Já na tutela de evidência, não são necessários esses elementos. Aí você me pergunta, mas quais são os elementos que são necessários então? Ó, os elementos que são necessários são esses aqui, ó, quando, e agora a gente vai para os incisos. Eu vou colocar, claro, isso aqui entre parênteses, né? São os incisos, fez um negocinho aqui, será o que fez aqui? Vamos lá. Quais são as hipóteses de tutela de evidência, então, sem precisar de perigo de dano e sem precisar de risco ao processo? Inciso 1º, ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, o juiz concede tutela de evidência quando a parte abusa de seu direito de defesa ou tem propósito protelatório, tá? Para mim, assim, e para tantos outros, as expressões são sinônimas, mas a lei colocou as duas, né? No fundo, tanto abusar do direito de defesa quanto o manifesto propósito protelatório são situações em que você vai ter uma ideia de que a pessoa está querendo atravancar o processo. Ela está querendo colocar obstáculos desnecessários ao processo para que o processo não termine. O juiz olha isso e diz o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu já vou conceder a tutela de evidência, eu já vou conceder aqui alguma coisa que a pessoa está pedindo por causa disso, porque eu estou percebendo que a outra parte está abusando do seu direito de defesa, então está fazendo um monte de requerimentos, está fazendo um monte de coisas estranhas aqui no processo, ou tem um propósito protelatório. Você percebe, por exemplo, que a pessoa começa a arrumar atestado para não ir na audiência. Estou dando a título de exemplo, tá? Então, uma das hipóteses de tutela de evidência, sem precisar de perigo de dano, sem precisar de risco ao resultado útil do processo, você concede a tutela de evidência quando você tem a prova, está caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Beleza, então primeira coisa, abuso da defesa e protelação. Segunda possibilidade, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Então as alegações já são provadas documentalmente e há uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.
Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, eu tenho documentos suficientes e o que eu estou pedindo já foi decidido antes pelos tribunais em forma de casos repetitivos ou súmula vinculante do STF. Então veja só, é uma situação em que eu estou fazendo um pedido que certamente os tribunais superiores vão concordar com ele. Então as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, então simplesmente por documentos eu já provo o que eu estou falando, e além disso você tem a situação em que você já tem uma tese firmada em casos repetitivos ou súmula vinculante. Você lembra dessas duas expressões, casos repetitivos e súmula vinculante? São situações que os tribunais, nos casos repetitivos, eles decidem e chega uma hora que eles dizem o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou decidir uma vez só e essa uma decisão vai valer para todos os outros casos, né? Além disso, súmula vinculante é uma decisão que não é uma decisão, mas é uma deliberação feita pelo Supremo Tribunal Federal para vincular todos os órgãos da administração pública. Então é aquela coisa, o que o Supremo decidiu sobre um assunto, todo mundo tem que seguir, tá? Isso é o que está na Constituição, concordemos ou não com isso, é o que está na Constituição. Então aqui o Código de Processo Civil diz o seguinte, ó, cabe tutela de evidência quando há abuso do direito de defesa, manifesto propósito protelatório, quando houver a situação de que o fato pode se provar documentalmente e este fato está já também consolidado em recursos repetitivos ou em súmula vinculante. Tá? Então essa é uma situação também importante. Autoexplicativo, né? Então, eu não preciso ter o perigo, não preciso ter o risco ao processo, mas se eu tenho prova documental e se eu tenho informação de que aquilo já está se repetindo pelos tribunais superiores, pelo STJ, pelo STF, até como súmula vinculante, caramba, se eu estou pedindo na primeira instância um negócio e o juiz sabe que se ele decidir contra, a decisão dele, juiz, vai cair, vai ser mudada, porque o Supremo, porque o STJ, etc., já decidem de modo contrário, o que o juiz faz? Vamos fazer o seguinte, ó, eu já sei que lá na frente você ganharia isso pelo Supremo ou pelo STJ. Então, ó, eu já vou te dar aqui. Tá? Então é isso. Tá? Então as alegações de fato se comprovam com documentos e você tem casos repetitivos ou súmula vinculante. Tá? Terceira hipótese de tutela de evidência. Quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental, veja que a gente tem sempre a prova documental, sempre não, né? Mas tem duas hipóteses aqui, prova documental, você também tem no inciso 4º a prova documental. Então você já tem documentos claros que mostram alguma coisa. Então o inciso 4º diz assim, quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então veja só, aqui a gente está... rei persecutório é ação para buscar, para perseguir a coisa. Tá? Então nessa situação, vou explicar para você. Existe um contrato que indica que uma pessoa ficará ou é responsável por um bem. Agora, a parte contrária precisa deste bem. E o contrato manda que este bem seja devolvido. Você até poderia usar isso aqui pensando, né, naquelas situações de veículos, né? Então o veículo foi vendido, tem um financiamento, tal, poderia até se encaixar aqui. Então o veículo lá tem o financiamento, não foi feito pagamento e agora a pessoa tem que entregar esse veículo. Não é exatamente, porque até tem uma lei que trata sobre isso, mas só para você entender, só para você enxergar isso. Então pedido rei persecutório, por exemplo, poderia ser a busca de um objeto. Então poderia ser a busca de um veículo, por exemplo, tá?
E olha só, então quando se tratar de pedido rei persecutório, uma ação para buscar, para perseguir uma coisa, que é fundamentado em uma prova documental adequada do contrato de depósito, então existe um contrato ali, chamado contrato de depósito, e neste caso vai ser decretado o que? A ordem para a entrega do objeto custodiado. Custodiado aqui é guardado, tá? Sob pena de cominação, de aplicação de multa. Então, se eu fosse resumir para você, eu diria o seguinte, ó, possível caso de tutela de evidência acontece quando eu estiver tratando desse inciso terceiro. Eu tenho um pedido rei persecutório, guarde essa expressão, é uma expressão diferente para quem não é do direito, né? Pedido rei persecutório que está fundamentado num documento, que tem relação com o contrato de depósito. Aí o que o juiz vai fazer? Vai dar uma ordem para que esse objeto que está guardado seja entregue sob pena de aplicação de uma multa. Estou dando, claro, esse exemplo de entrega de um veículo só para você entender, é claro, a gente está aqui simplesmente estudando para a nossa prova, aqui não estamos aqui fazendo prova da OAB, por exemplo, ou num concurso público que exige um conhecimento maior do que isso, é só para você entender realmente o que eu estou falando. Ou então, a última situação, a petição inicial, então também cabe tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então é como se eu dissesse o seguinte, a petição inicial está tão boa, com documentos fortes, e a defesa está tão fraca que eu consigo obter a tutela de evidência. Consegue entender? Que, ó, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, então, documentos fortes que provem os fatos que o autor está alegando, e depois o réu, quando contestar, ele não apresenta uma prova capaz de gerar uma dúvida razoável, para que realmente o juiz fique em dúvida. O juiz olha para aquilo e diz o seguinte, olha o que você está falando, réu. O que você está falando é muito fraco. A defesa que você está fazendo é muito fraca. Então você tem uma petição inicial muito forte e você tem uma defesa muito fraca. Tá? Então neste caso também cabe o pedido de tutela de evidência. E aí a única observação para a gente terminar aqui é, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, então ó, 2 e 3. 2 e 3. Então você pode ter, vou até colocar aqui, ó, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O que é o juiz decidir liminarmente? O juiz, nos casos dos incisos 2 e 3, o juiz pode dar uma decisão de imediato, sem precisar da manifestação da parte contrária. Entenda, ele vai dar uma decisão sem ouvir a parte contrária, mas depois vai ter o processo, vai ter a citação, etc e tal. Então não é que o cara teve uma decisão contra ele e depois nunca mais ele vai ter chance, ele vai ficar sabendo, não. Entenda uma coisa, a decisão aqui liminar é para a tutela de evidência. Depois o cara vai poder contestar, etc e tal, tudo normal, ampla defesa, contraditório, tudo certo. Mas nos casos dos incisos 2 e 3, então, ó, prova documental com súmula vinculante e também pedido rei persecutório fundado em contrato de depósito, essas duas hipóteses aqui, primeiro, caem em concurso. Porque são essas duas hipóteses que o seu examinador pode colocar assim. É possível a concessão da tutela de evidência de modo liminar ou liminarmente quando as alegações de fato puderem ser comprovadas, parará, parará. Sim, é verdadeiro. E também neste caso aqui, tá? O que significa? Que as hipóteses dos incisos primeiro e inciso terceiro, o juiz não pode conceder liminarmente, tá? Então é isso que eu quero que você tenha em mente. Então só para a gente terminar aqui, ó, tutela de evidência. Então vamos lá. Primeira situação, abuso de defesa ou protelatório, intento protelatório. Outra possibilidade, tutela de evidência. Prova documental mais decisões repetitivas ou súmula vinculante.
Outra, pedido repersecutório em contrato de depósito. E a quarta, petição inicial com documentos fortes e defesa com documentos fracos, que não geram dúvida no juiz. Sendo que esta hipótese aqui e esta hipótese aqui é possível liminar, e nessa aqui também é possível liminar. Tá? Então, ó, para fins de estudo da tutela provisória de evidência, é isso. Nessas duas aqui é possível liminar, tá? Nas outras não seria, em tese, possível liminar. Tá? Vou até colocar aqui. E nisso, meus amigos, e com isso, a gente mata toda a parte de tutelas provisórias e saiba, tenha certeza absoluta, você vai ter uma questão disso aqui na sua prova